Durante 43 anos, todos os dias, às 5 da tarde, um velho subia as escadas da estação central com uma rosa branca na mão. Ele se sentava no mesmo banco, olhava para os trilhos e esperava. Os funcionários sabiam, os passageiros estranhavam, as crianças perguntavam, mas ninguém entendia. Até que um dia, alguém teve coragem de perguntar, e a resposta partiu o coração de todos que a ouviram. Esta é a história de Sebastião Ferreira, uma história sobre amor, perda e a linha invisível entre a fidelidade e a prisão. Uma história que vai te fazer questionar. Até onde você iria por alguém que ama? A estação central de São Paulo era um formigueiro humano. Todos os dias, mais de 500.000 pessoas atravessavam aquele lugar monumental, correndo contra o tempo, olhando para baixo, presas em suas próprias vidas. Executivos com suas pastas de couro, estudantes com fones de ouvido, vendedores ambulantes gritando ofertas, mães carregando crianças no colo, idosos caminhando devagar. Era um mar de rostos anônimos, de histórias que nunca se cruzavam, de vidas que se esbarravam por segundos e depois desapareciam para sempre. Mas havia um homem que não corria. Ele caminhava devagar, muito devagar, subindo os degraus de mármore como quem sobe os degraus de uma catedral. Cada passo era medido, calculado, como se ele carregasse o peso de uma montanha invisível nas costas. Seu nome era Sebastião Ferreira. Tinha 86 anos, costas curvadas pelo tempo e pelo fardo, mãos trêmulas que seguravam uma bengala velha de madeira escura, e nos olhos uma tristeza que parecia ter raízes mais profundas que o próprio tempo. Uma tristeza antiga, enraizada, do tipo que não se cura com remédios ou palavras de conforto. Todos os dias, sem falta, às 5 da tarde em ponto, ele chegava. Sempre com o mesmo terno cinza, remendado nos cotovelos, brilhoso de tanto uso, a mesma gravata azul desbotada que já tinha visto dias melhores, e sempre, sempre com uma rosa branca na mão. Uma rosa fresca, recém-comprada, com pétalas perfeitas e perfume suave. Ele atravessava o saguão principal, passava pelos quiosques de café que exalavam aroma de grãos torrados, pelas bancas de jornal com manchetes gritantes, pelos vendedores ambulantes que tentavam lhe oferecer água, balas, guarda-chuvas. Mas ele nunca parava, nunca olhava, nunca respondia. Seguia em frente como um fantasma atravessando um mundo que não era mais o dele. Ele subia até a plataforma 7, sempre a mesma, sempre aquele lugar específico, e se sentava no último banco de madeira, de frente para os trilhos enferrujados que se perdiam no horizonte. Ali ele ficava, imóvel como uma estátua, observando cada trem que chegava com um rangido metálico, olhando cada rosto que descia apressado, esperando, sempre esperando, como se a qualquer momento alguém fosse aparecer. Como se, depois de todos esses anos, aquela pessoa finalmente fosse descer do trem, sorrir para ele e dizer: "Desculpe a demora." Os funcionários da estação o conheciam bem. Dona Cida, a faxineira que trabalhava ali havia 22 anos, sempre dizia que ele era parte da paisagem, como as colunas velhas cobertas de pichações, os relógios quebrados que nunca marcavam a hora certa e os pombos que faziam ninhos nas vigas de ferro. Ela o via todos os dias. Via o mesmo ritual. Via a mesma dor silenciosa. E com o tempo, ela parou de estranhar. Aceitou, como se aquilo fosse normal. Como se fosse apenas mais uma das muitas excentricidades que uma cidade grande guarda em seus cantos esquecidos. Alguns achavam que ele era louco, que tinha perdido a cabeça com a idade, que estava preso em alguma memória distorcida, que vivia em um mundo paralelo onde o tempo tinha parado. Outros achavam que estava perdido, confundindo datas, esperando por alguém que tinha mudado de endereço, de cidade, de vida. Havia quem sentisse pena, aquela pena distante, superficial, que a gente sente por mendigos na rua ou cachorros abandonados. Havia quem sentisse medo, porque loucura, mesmo silenciosa, sempre assusta. E havia quem simplesmente ignorasse,
porque em uma cidade de 12 milhões de habitantes, um velho com uma rosa não era nada, além de mais um detalhe estranho em um cenário já caótico. Mas ninguém perguntava, porque havia algo no olhar daquele homem que calava as palavras antes mesmo que elas nascessem. Um olhar profundo, vazio, que parecia atravessar as pessoas sem realmente vê-las. Um olhar que dizia, sem dizer, que qualquer pergunta seria inútil, que qualquer tentativa de ajuda seria rejeitada, que ele estava ali porque precisava estar e que isso não era da conta de ninguém. Sebastião não falava com ninguém, não cumprimentava, não agradecia quando alguém cedia lugar na fila, não reclamava quando os trens atrasavam, ele apenas esperava. E quando o último trem do dia partia, às 8 da noite, deixando a plataforma vazia e silenciosa, ele se levantava com dificuldade, apoiando-se na bengala, guardava a rosa no bolso interno do paletó, ainda fresca, ainda branca, ainda intocada, e ia embora, sozinho, silencioso, carregando um peso que parecia maior que ele mesmo, e a cada dia aquele peso parecia aumentar, como se cada dia sem resposta adicionasse mais um quilo invisível à sua carga. Por trás daquele rosto enrugado, daqueles olhos fundos, daquele silêncio opressor, havia uma história que poucos imaginavam. Sebastião não era louco, ele não estava perdido, ele estava preso, preso em um momento que aconteceu 43 anos atrás, mas que para ele ainda era ontem, ainda era agora, ainda estava acontecendo em loop infinito, como um filme que nunca termina. Era 1981, um ano de mudanças no Brasil, um ano de esperança e crise, de inflação galopante e promessas de futuro. Sebastião tinha 43 anos e trabalhava como mecânico em uma oficina no Brás, um bairro operário onde o cheiro de óleo diesel se misturava com o aroma de pão saindo dos fornos das padarias portuguesas. Ele consertava caminhões velhos, carros populares, motocicletas barulhentas. Tinha mãos habilidosas capazes de diagnosticar problemas só pelo som do motor. Era respeitado, confiável. O tipo de homem que fazia o trabalho sem reclamar e voltava para casa sujo de graxa, mas com a dignidade de quem ganhava o pão honestamente. A vida era simples, mas era boa. Ele era casado com Helena, uma mulher de sorriso fácil e coração generoso, que trabalhava como costureira em uma fábrica de roupas na Muca. Helena tinha 39 anos. Cabelos castanhos que ela prendia com grampos simples, olhos cor-de-mel que brilhavam quando ela ria e mãos delicadas que costuravam vestidos, camisas, calças, com uma precisão quase artística. Ela era daquelas pessoas que iluminavam os lugares por onde passavam, que faziam amigos na fila do banco, que conversavam com vizinhos no portão, que lembravam os aniversários de todo mundo. Era impossível não gostar de Helena. Ela tinha essa qualidade rara de fazer você se sentir importante, mesmo sem dizer nada de especial. Eles não tinham muito. Moravam em uma casa pequena de 3 cômodos na Vila Prudente, com goteiras no teto quando chovia forte, rachaduras nas paredes que eles sempre prometiam consertar, mas nunca consertavam, e um quintalzinho minúsculo onde Helena plantava jasmins em latas de tinta velhas. Não tinham carro. Não tinham telefone, não tinham poupança no banco, mas tinham um ao outro. E isso, de alguma forma inexplicável, bastava. Mais que bastava. Era tudo. Helena tinha um sonho: conhecer o mar. Ela tinha crescido no interior de Minas Gerais, em uma cidade pequena cercada de montanhas, e tinha vindo para São Paulo aos 18 anos, em busca de trabalho. Mas nunca tinha saído da capital. Nunca tinha visto o oceano, nunca tinha sentido a água salgada nos pés, nunca tinha visto aquela imensidão azul que parecia não ter fim. E sempre dizia, com aquele brilho nos olhos, que só os sonhos ainda não realizados conseguem acender. Um dia, Sebastião, a gente vai viajar. Vamos pegar um trem, ir até Santos, e eu vou molhar os pés na água. Vou sentir a areia entre os dedos. Vou ver o horizonte sem fim e vou finalmente entender por que os poetas escrevem tanto sobre o mar. E Sebastião sempre sorria, pegava a mão dela, apertava com carinho e prometia: um dia, meu amor,
Um dia a gente vai, eu te prometo. Mas as promessas ficavam sempre para depois. Sempre tinha uma conta atrasada, um conserto urgente na casa, um problema no trabalho. A vida tinha essa capacidade cruel de empurrar os sonhos para o mês que vem, para o ano que vem, para quando as coisas estiverem melhores. Até que esse dia chegou. Depois de meses juntando cada centavo, cortando despesas, recusando convites para bares, fazendo horas extras aos sábados, guardando moedas em um pote de vidro escondido no armário, Sebastião finalmente tinha dinheiro suficiente. E em uma noite de novembro, depois do jantar, ele surpreendeu Helena. Colocou 2 passagens de trem em cima da mesa e disse, com um sorriso tímido, "Chegou a hora, vamos ver o mar." Helena ficou em silêncio por alguns segundos, processando. Depois, começou a chorar. Não era choro de tristeza. Era choro de felicidade pura, daqueles que a gente solta quando algo que parecia impossível finalmente acontece. Ela pulou no pescoço dele, cobriu seu rosto de beijos e disse entre soluços, eu te amo tanto. Obrigada. Obrigada por não desistir de mim." Eles marcaram para um sábado de dezembro, dia 9, às 5 da tarde. Sebastião combinaria com Helena na estação central, plataforma 7. Era mais prático assim. Ele sairia do trabalho ao meio-dia, passaria em casa para pegar a mala e iria direto para a estação. Helena sairia da fábrica às 4, faria o mesmo e se encontrariam lá. Simples, perfeito. Finalmente, depois de tantos anos, aquele sonho ia se tornar realidade. Na sexta-feira, véspera da viagem, Helena estava radiante. Ela mal dormiu na noite anterior, empolgada demais para fechar os olhos. Tinha passado a semana inteira se preparando. Tinha costurado um vestido novo, azul claro, com pequenas flores brancas bordadas à mão, só para aquele dia. Tinha arrumado uma malinha pequena de tecido, com roupas simples, um chapéu de palha que tinha comprado em um brechó e um caderninho onde escrevia poesias nas horas vagas. Poesias sobre sonhos, sobre amor, sobre o mar que ela ainda não conhecia, mas que já amava. Antes de sair para o trabalho naquela manhã de sexta-feira, ela estava mais feliz do que Sebastião a tinha visto em anos. Ela cantarolava enquanto arrumava a casa, dançava entre um cômodo e outro, e antes de cruzar a porta, beijou Sebastião na testa, olhou fundo nos olhos dele e disse com aquela voz doce que ele amava, "Amanhã, meu amor, amanhã eu vou ver o mar com você. Finalmente, eu mal posso acreditar." E saiu pela porta, com aquele sorriso que iluminava a casa inteira, que afastava qualquer sombra, que fazia tudo parecer possível. Mas Helena nunca voltou. Naquela tarde de sexta-feira, dia 8 de dezembro de 1981, às 3h15 da tarde, Helena estava atravessando a Avenida Rangel Pestana, voltando da fábrica mais cedo, porque tinha pedido dispensa para terminar os preparativos da viagem. O sinal estava fechado para os carros. Ela atravessou na faixa, junto com outras pessoas. Estava pensando na viagem, no vestido que tinha feito, em como seria sentir a água do mar pela primeira vez. Quando um caminhão de carga, dirigido por um motorista que tinha trabalhado 12 horas seguidas sem parar, perdeu o controle. Ele tentou frear, mas já era tarde. Helena nem viu. Não teve tempo de gritar. Não teve tempo de se proteger. Não teve tempo de pensar em Sebastião ou na viagem, ou em tudo que ainda queria viver. Morreu no impacto, instantaneamente, sozinha, no meio da rua, com o vestido azul coberto de sangue, os sapatos jogados longe e a malinha caída ao lado, com as roupas espalhadas no asfalto. Sebastião recebeu a notícia 2 horas depois. Ele estava na oficina, consertando o motor de um Fusca, quando um policial bateu na porta. O policial era jovem, claramente desconfortável, sem saber como dar aquele tipo de notícia. Ele disse, "O senhor é Sebastião Ferreira?" E Sebastião, sem entender, respondeu, "Sou." E então o policial falou com voz hesitante, "Sinto muito, sua esposa sofreu um acidente. Ela não resistiu." Sebastião não acreditou. Não conseguiu processar. As palavras entraram pelos ouvidos, mas não chegaram ao cérebro. Ele ficou em silêncio, de pé,
segurando a chave inglesa que tinha na mão, olhando para o policial como se ele estivesse falando em outra língua. "O quê?" foi tudo que conseguiu dizer. E o policial repetiu mais devagar. "Sua esposa faleceu, senhor. Houve um acidente. Um caminhão." Ela não resistiu. Sebastião largou a ferramenta, sentou no chão frio da oficina, sem forças nas pernas, e ficou ali, imóvel. Não chorou, não gritou, não socou a parede, apenas ficou ali, vazio, como se alguém tivesse arrancado seus órgãos e deixado apenas a casca. Como se o mundo tivesse parado de girar e ele estivesse flutuando no vácuo, sem gravidade, sem direção, sem razão para existir. O velório foi no dia seguinte, sábado, dia 9 de dezembro. O dia que eles iriam ver o mar juntos. Sebastião ficou ao lado do caixão o tempo todo, segurando a mão fria de Helena, olhando para aquele rosto que ele amava, agora pálido e sem vida. Ela estava com o vestido azul. O vestido que tinha feito para a viagem. As flores brancas bordadas agora pareciam lágrimas congeladas no tecido. Sebastião não falou com ninguém, não ouviu as condolências, não agradeceu os abraços. Apenas ficou ali, ao lado dela, desejando poder trocar de lugar, desejando que tivesse sido ele, desejando que Deus, se existia, tivesse levado ele em vez dela. Depois do enterro, ele voltou para casa. A malinha de Helena ainda estava no quarto, aberta, com as roupas dobradas dentro. As passagens de trem ainda estavam em cima da mesa. O pote de vidro com as moedas economizadas ainda estava no armário. Tudo estava ali, tudo, menos ela. E foi então, naquele silêncio sufocante, naquela casa que de repente parecia enorme e vazia, que Sebastião percebeu. Ele tinha prometido. Tinha prometido que iriam juntos. Tinha prometido que ela veria o mar. E ele tinha falhado. Não tinha sido culpa dele, mas ele tinha falhado. E aquela promessa quebrada se transformou em uma ferida que nunca, nunca iria cicatrizar. No dia seguinte, domingo, às 5 da tarde, Sebastião foi até a estação central, sozinho, sem saber exatamente por quê. Talvez por costume, talvez por desespero, talvez porque, no fundo, uma parte irracional dele ainda acreditava que ela apareceria, que tudo tinha sido um pesadelo, que ela desceria do trem, sorriria e diria: "Me desculpe pelo atraso." Ele subiu até a plataforma 7, sentou no banco onde eles tinham combinado de se encontrar e ficou ali, esperando, com uma rosa branca na mão, a mesma que ele tinha comprado para dar a ela quando se encontrassem, a rosa que agora não tinha destinatário. A rosa que simbolizava tudo o que ele nunca poderia dar a ela. Helena nunca chegou. É claro que nunca chegou, mas Sebastião continuou esperando. Continuou sentado ali até o último trem partir. E então foi embora, com a rosa ainda na mão. E no dia seguinte voltou, e no outro, e no outro. E em todos os dias dos próximos 43 anos, os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, os meses em anos. E Sebastião continuou indo, todos os dias, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma rosa, sempre esperando por alguém que ele sabia, racionalmente, que nunca viria. Mas a razão não governa o coração. E o coração dele ainda batia naquela sexta-feira de 1981. Ainda vivia naquele momento congelado, naquela promessa quebrada, naquela esperança impossível. As pessoas começaram a notar. No início, achavam que ele estava confuso, que logo desistiria, que era apenas uma fase do luto. Mas ele não desistiu. Semana após semana, mês após mês, ali estava ele. Sempre pontual, sempre sozinho. Sempre com aquela expressão de quem espera um milagre que nunca chega. Os funcionários tentaram conversar. Dona Cida, a faxineira, chegou perto dele uma vez, no segundo ano, e perguntou, com voz suave e cheia de compaixão: "O senhor está bem? Posso ajudar em alguma coisa? O senhor precisa de água? De comida?" Sebastião apenas olhou para ela, com aqueles olhos fundos e cansados, olhos que tinham visto demais e sentido demais, e disse com voz rouca: "Estou esperando alguém." E voltou a olhar para os trilhos, dispensando qualquer conversa adicional. Seu Jorge, o segurança mais antigo da estação, também tentou.
Ele se aproximou uma tarde, sentou ao lado de Sebastião e disse: Meu amigo, eu trabalho aqui há 15 anos. Te vejo todos os dias. Quem é que você está esperando? Sebastião ficou em silêncio por um longo tempo. Depois sussurrou: Minha esposa. Seu Jorge, sem entender, perguntou: Ela vem sempre? E Sebastião, com lágrimas escorrendo pelo rosto, respondeu: Ela deveria ter vindo há muito tempo, mas o trem dela atrasou. E eu vou esperar até ele chegar. Com o tempo, as tentativas de ajuda pararam. As pessoas perceberam que não havia nada que pudessem fazer, que aquele homem tinha escolhido aquela dor, que ele precisava estar ali, que tirar ele daquela plataforma seria como arrancar uma árvore pelas raízes. Eles se acostumaram. Ele virou parte da paisagem, o velho do banco, o homem da rosa, o louco da estação. Alguns riam quando passavam por ele, outros sentiam pena, mas uma pena distante, superficial. Mas ninguém entendia, porque dor é algo que não se explica com palavras, não se mede com réguas, não se compara com outras dores. E a dor de Sebastião era uma ferida aberta que sangrava todos os dias, mas que nunca matava. Apenas mantinha ele vivo o suficiente para continuar sofrendo. Sua vida fora da estação era um deserto emocional. Ele continuava trabalhando na oficina, mas no automático. Consertava motores, trocava peças, apertava parafusos, mas não sentia nada. Era como se ele fosse um robô programado para executar tarefas sem entender o propósito delas. Os colegas de trabalho tentaram puxar conversa no começo, convidá-lo para cervejas depois do expediente, incluí-lo em aniversários. Mas ele sempre recusava, educadamente, mas firmemente, até que pararam de convidar, até que ele se tornou apenas mais um funcionário silencioso, eficiente, mas completamente ausente. Voltava para casa todas as noites, para aquela mesma casa onde Helena tinha vivido, e sentava na mesa vazia. Comia sozinho, geralmente algo simples: pão com manteiga, sopa de pacote, arroz requentado. Não tinha prazer na comida. Não tinha prazer em nada, apenas comia porque o corpo exigia. Depois, sentava na poltrona velha da sala e ficava ali, olhando para o vazio, até o sono vir. O vestido azul de Helena ainda estava pendurado no armário. Ele nunca teve coragem de doar, de jogar fora, de mexer. Estava ali, coberto por uma capa de plástico transparente, como uma relíquia sagrada. O caderninho de poesias ainda estava na gaveta da mesinha de cabeceira, com a última página escrita por ela, no dia antes de morrer. A última poesia que ela escreveu era sobre o mar, sobre sonhos, sobre como às vezes a gente espera tanto por algo que quando finalmente chega parece irreal. A casa cheirava a ausência. A cada ano que passava, os objetos acumulavam poeira, as paredes ficavam mais amareladas, as rachaduras aumentavam, mas Sebastião não mudava nada, não pintava, não consertava, não modernizava, porque mudar a casa seria aceitar que o tempo tinha passado, e ele não podia aceitar isso. Para ele, o tempo tinha parado em 1981. E ele vivia nesse vazio temporal, sustentado apenas pela rotina de ir à estação, sentar no banco, segurar a rosa e fingir que ela ainda podia chegar. Fingir que a qualquer momento Helena desceria do trem, sorriria e diria: "Desculpe a demora, meu amor." Os anos passaram como sombras. 1990, 2000, 2010, 2020. O mundo mudou. A estação foi reformada 2 vezes. Os trens ficaram mais modernos, as pessoas trocaram jornais por celulares, mas Sebastião continuava ali, sempre no mesmo lugar, sempre com a mesma rosa, sempre esperando. Até que em uma tarde de setembro de 2024, 43 anos depois, algo mudou. A plataforma estava vazia. Era uma terça-feira chuvosa, e a maioria dos trens estava atrasada. Sebastião estava sentado no banco, como sempre, com a rosa branca na mão, quando uma menina de uns 8 anos se aproximou. Ela tinha olhos grandes e curiosos, cabelos pretos presos em 2 tranças desiguais, uma mochila rosa nas costas com adesivos de personagens de desenho animado e um sorriso que mostrava um dente da frente faltando.
Ela parou na frente dele, inclinou a cabeça para o lado e perguntou com aquela sinceridade brutal que só as crianças têm, sem filtros, sem medo de magoar. Por que o senhor vem aqui todo dia? Sebastião ergueu os olhos, surpreso. Fazia tanto tempo que alguém não falava diretamente com ele, não o via como um ser humano real, que ele quase tinha esquecido como responder. Ele olhou para a menina e, por um instante, viu Helena. Não fisicamente, claro. A menina não se parecia em nada com ela, mas havia algo na inocência daqueles olhos, na pureza daquela pergunta sem maldade que o transportou para o passado, para os dias em que Helena o olhava com curiosidade genuína, fazendo perguntas simples sobre a vida, sobre o mundo, sobre o que ele pensava e sentia. Estou esperando alguém, ele respondeu, com a voz rouca de quem fala pouco, de quem passou anos usando a voz apenas para pedir passagem nos corredores ou agradecer pequenas gentilezas. Quem? A menina insistiu sem constrangimento, sentando ao lado dele no banco como se fossem velhos amigos. Alguém que eu amo muito. A menina balançou as pernas, que não alcançavam o chão, e continuou. Ela demora muito para chegar? Sebastião sentiu um aperto no peito. Sim, ela está muito atrasada. Quanto tempo? 43 anos. A menina arregalou os olhos, tentando processar aquele número que para ela era incompreensível. 43 anos era mais tempo do que sua mãe, seu pai, e ela juntos tinham de vida. Nossa! Ela deve estar presa em um engarrafamento muito grande. Sebastião sorriu. Um sorriso triste, carregado de décadas, mas ainda assim, um sorriso. Era a primeira vez em anos que ele sorria de verdade. Deve ser isso. E se ela não vier? O senhor vai embora? Ele olhou para os trilhos, para aquela linha infinita de metal que se perdia no horizonte e respondeu com honestidade. Não, eu vou continuar esperando. Por quê? Porque quando a gente ama alguém de verdade, a gente não desiste. Nem quando tudo diz que deveria. Nem quando todo mundo acha que você é louco. Nem quando você mesmo começa a duvidar. Você continua. Porque amor não é lógico, pequena. Amor é teimosia. Amor é fé. Amor é esperar mesmo sem esperança. A menina ficou em silêncio por alguns segundos, processando aquelas palavras com a seriedade que só as crianças têm quando encontram algo verdadeiro. Então, do nada, ela abriu a mochila, tirou uma barrinha de chocolate meio amassada e entregou para ele. Toma, para você não ficar triste. Sebastião pegou o chocolate e sentiu as lágrimas subirem. Era a primeira gentileza que alguém lhe oferecia em anos. A primeira vez que alguém o via, não como o louco da estação, mas como um ser humano que estava sofrendo. Obrigado, pequena. Muito obrigado. Qual é o seu nome? Laura. Laura Beatriz da Silva. Ela respondeu com orgulho, como se estivesse se apresentando formalmente pela primeira vez na vida. Laura, um nome bonito. Você sabia que Laura significa loureiro, uma planta que os antigos usavam para coroar vencedores? Sério? Ela sorriu ainda mais. E qual é o nome dela? A pessoa que você está esperando? Sebastião engoliu seco. Fazia tanto tempo que não dizia aquele nome em voz alta. Helena. O nome dela era Helena. Era. A menina captou o tempo verbal. O nome dela é Helena. Ele corrigiu rapidamente, como se usar o passado fosse uma traição. Laura sorriu, pulou do banco e começou a se afastar, indo de encontro à mãe que a chamava de longe, preocupada. Mas antes de desaparecer na multidão, ela virou, acenou com a mão pequena e gritou: "Tchau, vovô! Eu espero que a Helena chegue logo. Eu vou rezar para ela." Sebastião ficou ali, segurando o chocolate, com lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado, molhando a gravata azul desbotada. Naquele momento, pela primeira vez em 43 anos, ele sentiu algo diferente. Não era esperança, porque esperança ele já não tinha mais. Não era alívio, porque a dor continuava ali, pesada e constante. Era reconhecimento. Alguém tinha visto sua dor. Alguém tinha validado sua espera. Alguém tinha dito, mesmo sem dizer, que ele não estava louco, que o que ele sentia era real, que o amor dele por Helena era legítimo, mesmo depois de tanto tempo. Isso, de alguma forma inexplicável, acendeu uma pequena luz no escuro que tinha se tornado sua vida.
Dona Cida, a faxineira, viu a cena de longe. Ela estava limpando o chão perto da plataforma quando presenciou a conversa entre Sebastião e a menina. Ela sempre observava Sebastião de longe, com aquela mistura de curiosidade e compaixão que a gente sente por mistérios humanos que não conseguimos decifrar. Mas naquele dia, algo nela mudou. Talvez tenha sido a forma como ele chorou depois que a menina saiu. Talvez tenha sido a fragilidade que ela viu naquele homem que por tanto tempo pareceu apenas uma estátua, um objeto fixo na paisagem. Talvez tenha sido a culpa de ter passado 22 anos limpando ao redor dele, sem nunca realmente tentar entender sua história. Mas ela decidiu agir. Naquela noite, depois que Sebastião foi embora carregando sua rosa branca de volta para casa, Dona Cida procurou seu Jorge, o segurança mais antigo da estação, um homem de 60 e poucos anos, cabelos grisalhos, barriga proeminente e olhos cansados de quem já viu de tudo naquela estação. Jorge, você sabe a história daquele velho? O que realmente aconteceu com ele? Porque ele vem aqui todo dia há tanto tempo? Seu Jorge estava tomando café em um copinho plástico, olhando para o movimento da estação através da janela da guarita. Ele suspirou fundo, como quem carrega um segredo pesado há tempo demais. Sei, faz muito tempo que eu trabalho aqui, Cida. Quando ele começou a vir, eu ainda era novo, tinha acabado de entrar na empresa. Isso foi em 1981, 1982, por aí. No começo, achei que era só mais um maluco, sabe como é. Mas depois de uns anos eu fiquei curioso. Perguntei para ele uma vez, lá pelos anos 90. Ele estava mais novo, mais forte, mas já tinha aquele olhar de quem perdeu tudo. E o que ele disse? Dona Cida perguntou, se aproximando, baixando a voz como se estivessem compartilhando um segredo sagrado. Ele me contou. Foi meio difícil tirar as palavras dele, mas ele contou. Disse que a esposa dele morreu um dia antes de viajarem juntos. Eles tinham combinado de se encontrar aqui, nesta estação, plataforma 7, às 5 da tarde, para pegar um trem para Santos. Era a primeira viagem dos dois. Ela nunca tinha visto o mar. Era o sonho dela. Eles tinham juntado dinheiro durante meses, planejado tudo direitinho. Mas na véspera da viagem, ela foi atropelada. Morreu na hora. E ele nunca conseguiu aceitar que ela não veio, que ela não chegou no lugar combinado. Então ele volta aqui todo dia, no mesmo horário, esperando que ela finalmente apareça. Meu Deus do céu! Dona Cida levou a mão ao peito, sentindo o peso daquela história. 43 anos? 43 anos. Imagina, Cida, 43 anos da vida dele, mais de 15 mil dias, mais de 15 mil rosas, mais de 15 mil vezes sentando naquele banco e esperando por alguém que ele sabe que não vai aparecer. E ninguém fez nada? Ninguém tentou ajudar ele? Seu Jorge deu de ombros, um gesto de impotência. O que a gente ia fazer, Cida? Tirar ele daqui à força? Chamar a polícia? Internar ele? Proibir ele de amar? A dor dele não é crime, é só dor. Dor é uma coisa que a gente não controla. Não se cura com remédio, não se resolve com conversa. Ele precisa estar aqui, entende? É o único lugar onde ele ainda se sente perto dela. É o único lugar onde aquela promessa ainda existe. Se tirar ele daqui, vai ser como matar ele. Vai ser como arrancar a última coisa que dá sentido para a vida dele. Dona Cida ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Ela entendeu, mas algo dentro dela gritava que aquilo não estava certo, que aquele homem não podia morrer esperando. Não assim, não sozinho, preso em um loop infinito de sofrimento autoimposto. Tinha que haver algo que ela pudesse fazer, alguma forma de libertá-lo, mesmo que ele não quisesse ser libertado. Ela passou a observá-lo com mais atenção. Todos os dias, quando ele chegava, ela parava o que estava fazendo por alguns instantes e olhava. Olhava a forma como ele subia as escadas devagar, como se cada degrau pesasse 1 tonelada. Olhava a forma como ele segurava a rosa com tanto cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Olhava a forma como ele se sentava, sempre no mesmo lugar, sempre com a mesma postura, sempre com aquele olhar fixo nos trilhos.
E quanto mais ela observava, mais ela entendia. Aquele homem não estava vivendo. Ele estava apenas existindo, preso em um momento que nunca passou. Foi então que ela teve uma ideia. Uma ideia arriscada, possivelmente invasiva, mas que ela sentia que precisava tentar. Ela foi até o bairro onde Sebastião morava. Não foi difícil descobrir onde ele morava. Ela tinha amigos na estação que conheciam outros funcionários antigos que sabiam dessas coisas. E bateu na porta. Era um sábado de manhã. Sebastião abriu surpreso. Ele a reconheceu imediatamente. Dona Cida, o que a senhora está fazendo aqui? Seu Sebastião, eu preciso falar com o senhor. Por favor, é importante. Ele hesitou por um momento confuso, mas acabou abrindo a porta e deixando ela entrar. A casa estava limpa, arrumada, mas havia algo sufocante nela. Era como entrar em um museu. Tudo estava preservado, intocado, congelado no tempo. Fotos de Helena nas paredes. Helena jovem, sorrindo, com aqueles olhos brilhantes. O vestido azul ainda pendurado no armário, visível através da porta entreaberta do quarto. A mesa ainda posta para 2 pessoas, mesmo que apenas uma comesse ali há décadas. Até o cheiro era antigo, como se o ar dentro daquela casa tivesse parado de circular em 1981. Dona Cida sentou na cadeira velha da cozinha, aquela cadeira de madeira com um assento de palha desgastado, e Sebastião sentou na frente dela, ainda confuso, ainda defensivo. Eu sei da sua história, seu Sebastião. Ela começou, com voz firme, mas gentil, escolhendo cada palavra com cuidado. Sei da Helena, sei do acidente, sei que o senhor vai à estação todos os dias há 43 anos esperando por ela. Sebastião ficou tenso. E o que a senhora quer? Eu não vim aqui para julgar o senhor. Não vim para dizer que está errado. Vim porque eu olho para o senhor todos os dias e vejo um homem que está se matando aos poucos. Um homem que está desperdiçando os anos que ainda tem, preso em uma promessa que nunca foi sua culpa ter quebrado. Eu prometi para ela, Sebastião disse com a voz embargada. Prometi que a gente ia ver o mar juntos. E eu falhei. O senhor não falhou. O senhor foi vítima, assim como ela. O senhor não escolheu aquele acidente. O senhor não escolheu que ela morresse. Mas o senhor está escolhendo morrer junto com ela, um pouco a cada dia. E eu preciso te perguntar uma coisa, seu Sebastião. E preciso que o senhor seja honesto. O que a Helena diria se te visse assim? Passando 43 anos da sua vida esperando por ela, em vez de viver? O que ela, que amava o senhor, que sonhava em viver ao lado do Senhor, diria ao ver o Senhor preso nesse sofrimento? Sebastião sentou, cansado, e pela primeira vez em décadas, permitiu-se pensar naquela pergunta. Ele fechou os olhos, tentou imaginar Helena ali, viva, olhando para ele. O que ela diria? Ele sabia, sempre soube. Ela diria que era um tolo, que estava desperdiçando a vida, que ela não iria querer isso. Mas admitir isso era como trair a memória dela, como aceitar que ela realmente tinha ido embora. Ela diria que eu sou um tolo. Ele finalmente sussurrou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não, seu Sebastião. Ela diria que te ama e que quer que o senhor seja feliz, mesmo sem ela. Sebastião começou a chorar. Não aquele choro silencioso que ele estava acostumado. Aquele choro contido que ele derramava sozinho no escuro do quarto, mas um choro profundo, libertador, visceral, que vinha de um lugar que ele tinha trancado por décadas. Um choro que sacudia seu corpo inteiro, que fazia seus ombros tremerem, que arrancava sons que ele não sabia que ainda era capaz de fazer. Era como se 43 anos de dor estivessem saindo de uma vez só, inundando aquela cozinha velha, encharcando o chão, libertando ele de um peso que ele carregava há tempo demais. Dona Cida esperou, não tocou nele, não tentou consolá-lo, apenas esperou, porque aquele choro era necessário, aquele choro era a primeira etapa da cura. Quando ele finalmente se acalmou, enxugou os olhos com as mãos trêmulas e olhou para ela. Por que a senhora está fazendo isso? Por que se importa? Porque eu também perdi alguém, seu Sebastião. Perdi meu filho há 10 anos. Leucemia. Ele tinha 23 anos. E durante muito tempo eu fiz o que o senhor faz. Não fisicamente,
mas emocionalmente. Eu me tranquei na dor, parei de viver. Achei que viver sem ele era trair ele. Até que um dia, alguém me disse algo que mudou tudo. Honrar alguém que a gente ama não é morrer com eles. É viver por eles. É fazer tudo o que eles não puderam fazer. É sentir tudo o que eles não puderam sentir. É amar a vida que eles perderam. Sebastião ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Eu não vim aqui para te dizer para parar de ir na estação, seu Sebastião. Vim para te dar uma coisa. Ela tirou da bolsa um envelope amarelado, velho, manchado pelo tempo. Quando Helena morreu, a fábrica onde ela trabalhava guardou as coisas pessoais dela. Recentemente a fábrica fechou e durante a limpeza do arquivo morto encontraram esse envelope com o nome do Senhor. Ninguém sabia como te entregar. Ficou guardado por anos. Até que eu soube através de um conhecido que trabalhou lá e pedi para trazer para mim. Achei que o senhor merecia ter isso. Sebastião pegou o envelope com mãos trêmulas. Era pesado. Dentro havia uma carta, dobrada em 4 partes, com a caligrafia delicada de Helena. Ele reconheceu imediatamente. Aquela letra cursiva bonita, cheia de curvas suaves. Ele abriu com medo, como se a carta fosse se desfazer nas mãos dele, e começou a ler. E enquanto lia, o mundo ao redor desapareceu. Meu amado Sebastião, enquanto escrevo esta carta, você está dormindo na sala. Cochilou no sofá depois do jantar, cansado do trabalho, e eu não tive coragem de te acordar. Estou olhando para você agora, e meu coração está tão cheio que parece que vai transbordar. Amanhã vamos ver o mar. Eu mal posso esperar. Sei que você está nervoso, que acha que não temos dinheiro suficiente, que tem medo de eu ficar desapontada se não for tão bonito quanto nos filmes. Mas eu preciso que você saiba de uma coisa. Eu não me importo com o mar em si. Não me importo se vai estar nublado ou ensolarado, se a água vai estar quente ou fria, se vai ter muita gente ou se vamos estar sozinhos. O que me importa é estar com você, porque você, Sebastião Ferreira, é meu lar. Não é a casa onde moramos, com goteiras e rachaduras. Não é a cidade barulhenta onde vivemos. É você, é o seu abraço no final do dia. É a sua mão segurando a minha quando atravessamos a rua. É o seu sorriso tímido quando eu faço algo bobo. É a forma como você olha para mim, como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo, mesmo quando estou de avental sujo e cabelo bagunçado. Eu escrevo esta carta porque quero que você tenha algo meu por escrito. Algo que não seja só memória, que não se apague com o tempo. Quero que você tenha prova de que eu te amo, de que sempre te amei, desde o dia que te conheci naquela festa da igreja, quando você estava acanhado no canto, sem jeito, e eu fui até você porque achei seu sorriso bonito. Desde o dia que você me pediu em namoro, gaguejando com as mãos suadas. Desde o dia do nosso casamento, quando você chorou no altar e fingiu que era alegria, mas eu sabia que era medo de não ser bom o suficiente para mim. Você sempre foi bom o suficiente, meu amor. Mais do que suficiente. Você é tudo. Eu sei que a vida não foi fácil pra gente. Sei que trabalhamos duro, que passamos perrengues, que teve meses que a gente não sabia se ia conseguir pagar as contas. Mas eu nunca me senti pobre ao seu lado. Porque riqueza não é dinheiro. Riqueza é ter alguém que te abraça na cama fria de inverno. Riqueza é ter alguém que divide o último pedaço de pão com você. Riqueza é ter alguém que olha nos seus olhos e diz, eu te amo, como se fosse a primeira vez, todos os dias. Se um dia eu partir antes de você, e eu sei que a gente não gosta de pensar nisso, mas a vida é imprevisível, quero que você me prometa uma coisa. Não fique preso em mim. Não fique preso no passado. Não transforme nossa história em uma prisão, porque eu te amo demais para querer te ver sofrendo. Eu te amo demais para querer te ver parado no tempo, vivendo em memórias, recusando o presente. Se eu partir primeiro, quero que você viva. Viva por nós dois. Viaje. Veja o mar, não só uma vez, mas quantas vezes quiser. Sinta a areia entre os dedos. Sinta o vento no rosto. Sinta o sal nos lábios. E quando sentir, saiba que eu estarei ali, no vento que te abraça, na água que te toca, no horizonte infinito que te chama.
Não me espere, meu amor, porque eu nunca vou embora de verdade. Eu vou estar em cada nascer do sol que você ver, em cada música que te fazer lembrar de mim, em cada cheiro de jasmim que você sentir, em cada abraço que você der e receber. Eu vou estar viva enquanto você estiver vivo, mas só se você permitir, só se você não me transformar em fantasma, só se você não me prender em um pedestal frio e distante. Me deixe ser memória feliz, me deixe ser saudade gostosa, me deixe ser amor que aquece, não dor que paralisa. Eu te amo, Sebastião. Mais do que as palavras conseguem expressar. E é justamente porque te amo tanto que eu preciso te dizer isso. Se algo acontecer comigo, não se perca. Não se afogue na tristeza. Não desperdice os anos que ainda tem. Porque cada dia que você vive é um presente. Cada sorriso que você dá é uma vitória. Cada vez que você escolhe seguir em frente é uma forma de me honrar. Me honre vivendo, meu amor, não morrendo aos poucos. Amanhã vamos ver o mar e vai ser lindo. Não porque o mar é lindo, mas porque vamos estar juntos. E qualquer lugar fica lindo quando estamos juntos. Eu te amo, sempre te amei e sempre vou te amar. Mas por favor, não me espere. Eu já estou com você. Sempre estive, sempre estarei. Sua Helena, que te ama mais do que tudo neste mundo e no próximo. Sebastião terminou de ler, dobrou a carta com cuidado, apertou contra o peito e ficou ali, em silêncio absoluto. Dona Cida não disse nada. Não havia nada a dizer. A carta tinha dito tudo. Depois de longos minutos, Sebastião sussurrou com a voz quebrada. Ela sabia. Ela sempre soube o que eu ia fazer, e mesmo assim ela me pediu para não fazer. Ela te conhecia bem, Dona Cida respondeu suavemente. Eu desperdicei 43 anos. 43 anos que ela não iria querer que eu desperdiçasse. Não desperdiçou, seu Sebastião. Você amou, e amor nunca é desperdício. Mas agora você tem a chance de amar de uma forma diferente. De honrar ela de uma forma que ela iria querer. Vivendo. Sebastião olhou pela janela da cozinha. O sol estava começando a nascer. As ruas estavam vazias. O mundo estava acordando, cheio de possibilidades. E pela primeira vez em 43 anos, ele sentiu algo que tinha esquecido como se sentia. Vontade de viver. Não uma vontade grande, eufórica, revolucionária, mas uma vontade pequena, tímida, como uma semente sendo plantada depois de um inverno muito longo. O que eu faço agora? Ele perguntou, perdido, como uma criança pedindo direção. O que ela te pediu? Você vive. No dia seguinte, que era uma segunda-feira, às 5 da tarde, Sebastião subiu as escadas da estação central pela última vez. Ele estava com o terno cinza, o mesmo de sempre, a gravata azul, a mesma de sempre, e a rosa branca na mão, a mesma de sempre. Mas havia algo completamente diferente no seu rosto. Não era mais dor, não era mais desespero, não era mais aquela expectativa frustrada que ele carregava há décadas. Era paz, uma paz profunda, serena, conquistada com sofrimento, mas finalmente alcançada. Ele caminhou devagar até a plataforma 7. Algumas pessoas o reconheceram como sempre. Dona Cida estava limpando o chão e acenou de longe, com lágrimas nos olhos, sabendo o que aquele dia significava. Seu Jorge estava na guarita e fez uma continência silenciosa, um gesto de respeito, de despedida. Até alguns passageiros que o viam há anos, sem nunca ter falado com ele, pararam por um instante, sentindo que algo estava diferente, que algo importante estava acontecendo. Sebastião sentou no banco pela última vez. Aquele banco que tinha sido seu refúgio, sua prisão, seu altar, sua penitência, ficou ali por alguns minutos, observando os trens chegando e partindo, as pessoas correndo, a vida acontecendo ao redor dele. E percebeu algo que deveria ter percebido há muito tempo. A vida não tinha parado, só a dele tinha. O mundo continuou girando. As pessoas continuaram vivendo, amando, rindo, chorando, sonhando, e ele tinha ficado para trás, preso em um momento que só existia na memória dele. Ele segurou a rosa branca, aquela rosa que simbolizava tantos anos de espera, tantos anos de amor não entregue, tantos anos de promessas não cumpridas. Olhou para ela por um longo tempo,
E então fez algo que nunca tinha feito em 43 anos. Levantou-se antes do último trem. Levantou-se ainda com a luz do dia no céu. Levantou-se com trens ainda chegando, com pessoas ainda passando, com a estação ainda viva. Segurou a rosa, olhou para o céu através do teto de vidro da estação e disse em voz baixa, mas firme: "Obrigado, Helena, por me amar do jeito que você me amou, por me esperar todos esses anos, mesmo sem estar aqui, por me conhecer tão bem que deixou aquela carta, sabendo que um dia eu ia precisar dela. Obrigado por ter sido minha esposa, minha companheira, meu lar, e obrigado por me libertar." Ele deixou a rosa no banco, cuidadosamente posicionada, como se fosse uma oferenda em um túmulo, e foi embora. Desceu as escadas devagar, atravessou o saguão principal, passou pelas portas giratórias e saiu para a rua. O ar lá fora parecia diferente, mais leve, mais fresco, mais cheio de possibilidades. Dona Cida, que tinha observado tudo de longe, foi até o banco depois que ele saiu. Pegou a rosa, cheirou e chorou. Não de tristeza, mas de alívio, de esperança, de gratidão por ter tido coragem de intervir, de ter dado a ele aquela carta, de ter sido o instrumento da libertação dele. 3 meses se passaram. Sebastião vendeu a casa onde tinha vivido com Helena. Não por esquecer, mas por seguir em frente. Doou a maioria das coisas, mas guardou o vestido azul, o caderninho de poesias e a carta. As 3 coisas que realmente importavam. As 3 coisas que ele levaria com ele para sempre, não como correntes, mas como tesouros. E em uma manhã de dezembro, exatamente 43 anos e 3 meses depois daquela viagem cancelada, Sebastião desceu do trem na estação de Santos, sozinho, mas em paz. Ele caminhou até a praia, passou pelas barracas de pastel e vendedores de picolé, atravessou a areia fofa e parou na beira da água. Tirou os sapatos, sentiu a areia fria entre os dedos dos pés, deu um passo e sentiu a água gelada do mar tocando sua pele pela primeira vez. Ele fechou os olhos e sentiu. Sentiu o vento batendo no rosto, trazendo cheiro de sal e de vida. Sentiu o som das ondas quebrando, eterno e pacífico. Sentiu o sol aquecendo sua pele enrugada. E sentiu Helena, não fisicamente, não como fantasma, não como ilusão, mas sentiu a presença dela, no vento, na água, no horizonte infinito. Ela estava ali, tinha estado ali o tempo todo, esperando que ele finalmente entendesse que amor verdadeiro não é prisão, é liberdade. Sebastião olhou para o horizonte, para aquela linha onde o céu encontra o mar, e sussurrou, com um sorriso no rosto: "Eu vim, meu amor, eu vim. Desculpe a demora." E pela primeira vez em 43 anos, Sebastião se permitiu sentir algo além de dor. Ele sentiu gratidão. Gratidão por ter amado, por ter sido amado, por ter tido Helena em sua vida, mesmo que por tão pouco tempo. Porque 40 anos juntos não teriam sido melhores que os 15 anos que eles tiveram. O que importa não é a quantidade de tempo, é a qualidade do amor. E o amor deles tinha sido real, profundo, eterno. Ele ficou ali por horas, vendo o sol se pôr no mar, vendo as cores mudarem de azul para laranja, para rosa, para roxo, vendo as estrelas começarem a aparecer no céu escuro, e quando finalmente decidiu ir embora, não sentiu vazio, sentiu plenitude, sentiu que tinha cumprido a promessa, não a promessa de 43 anos atrás, mas a promessa que Helena tinha pedido na carta, a promessa de viver. Às vezes, a gente se prende em promessas que nunca foram feitas. A gente espera por pessoas que já partiram. A gente vive no passado, porque o presente dói demais. A gente transforma amor em prisão, saudade em penitência, memória em corrente. E a gente acha que isso é fidelidade, que isso é lealdade, que isso é prova de amor. Mas amar alguém de verdade não é se perder nessa pessoa, não é morrer junto com ela. Não é parar de viver porque ela parou. Amar alguém de verdade é honrar a memória dela vivendo. É carregar o amor que vocês tiveram como combustível para seguir em frente, não como âncora que te prende no fundo do mar. É sentir saudade, mas não deixar que a saudade te paralise. É chorar quando precisar chorar, mas também sorrir quando a vida te der motivos.
É entender que quem nos ama de verdade nunca iria querer nos ver presos. Sebastião esperou 43 anos, 15.695 dias, 376.680 horas. E cada uma dessas horas ele carregou uma rosa branca que nunca foi entregue. Mas no final ele aprendeu a lição mais importante. Helena nunca tinha ido embora. Ela sempre esteve com ele, no vento que o abraçava nas noites frias, na chuva que caía no telhado da casa, nos jasmins que floresciam no quintal, no sorriso tímido de uma criança curiosa, no chocolate oferecido por uma menina de tranças, na gentileza de uma faxineira que se importou, na carta que esperou décadas para ser lida. Ela estava em tudo, porque amor verdadeiro não morre. Amor verdadeiro se transforma, deixa de ser presença física e se torna presença espiritual. Deixa de ser toque e se torna lembrança. Deixa de ser promessa de futuro e se torna gratidão por um passado que, mesmo breve, foi intenso e real. Se essa história te tocou, se você também está preso em alguém ou em alguma coisa que não volta mais, se você também está vivendo em um loop de sofrimento achando que isso é amor, pare, respire fundo, feche os olhos e pergunte: essa pessoa que eu amo, que partiu, que não está mais aqui, ela iria querer me ver assim? Iria querer me ver desperdiçando anos, décadas, uma vida inteira preso em dor? A resposta, no fundo do seu coração, você já sabe. A resposta sempre foi não. Honre quem você perdeu vivendo intensamente. Honre quem você ama sendo feliz, mesmo na ausência. Honre a memória não com lágrimas eternas, mas com sorrisos conquistados. Porque a maior traição não é esquecer. A maior traição é se recusar a viver. Sebastião entendeu isso depois de 43 anos. Mas você pode entender agora, hoje, neste momento, e começar a viver de verdade, não apesar da perda, mas por causa do amor. Se esta história falou com o seu coração, se ela te fez sentir algo verdadeiro, se ela te fez pensar na sua própria vida, nas suas próprias perdas, nas suas próprias prisões, não guarde isso só para você. Compartilhe, comente, conte sua história, porque a gente se cura contando, a gente se liberta compartilhando. A gente honra quem perdemos vivendo e ajudando outros a viver também. Se inscreva no canal, mas só se essa história realmente falou com o seu coração. Só se você sentiu que ela precisava ser contada. Só se você acredita que mais pessoas precisam ouvir isso, que amar não é prender, é libertar.